clube não pode se balizar pela torcida na internet, cara. Se é convicto que o trabalho é bem feito... Isso cada vez mais é uma realidade. Exato, mas assim, se o clube que cospe toda hora, vomita para a imprensa toda hora, que tem uma gestão profissional, que vem para fazer diferente, ela não pode olhar para isso, senão tá fazendo errado. Certo? Senão o discurso é um e a prática é completamente diferente. Se existe avaliação do trabalho do Abel, que para mim, eu acredito que exista cobrança, não sei o nível da cobrança, mas eu acho que exista. O saldo é positivo. O saldo é positivo, porque se o objetivo é um título por ano, não sabe qual, ele vai lá e ganha o Paulista, ele tem uma temporada mais tranquila, entre aspas, para jogar, né? É um direcionamento. Ok, a gente pode concordar ou não. Agora, a cada jogo que o Palmeiras perde, fora Abel, você vai lá e tira o cara. O futebol não é futebol manager, não é o FIFA que você joga assim, troca toda hora. Você vê, a gente tem sempre, no futebol, acho que a nossa maior referência é sempre o rival, certo? Você vê o rival que comemora porque tá 8 jogos sem perder, com uma vaga na Libertadores. E você não comemora um paulista. Você tem um outro rival que tá comemorando que subiu. Isso. E foi campeão, subiu campeão. E você não comemora um paulista. Ou seja, alguma coisa tem que ser revista com a torcida também. Eu falo isso, Bruno, de verdade, porque eu acho que a gente que tem um microfone, a gente tem essa possibilidade, redes sociais e tudo mais, eu acho que é importante a gente rebater. Não é, eu sou eu sou passar pano, até demais, tá? Mas eu acho que a gente tem que procurar um equilíbrio e também bater um pouco nesse pessoal que nada presta. Porque quando você dá visibilidade para um imbecil, que eu tô quase citando o nome desse cidadão. Eu sei quem você é. Que vai no Twitter. Tá aí falando. O cara você vai ver, o cara tem 300 mil views, ele passa a achar legal, ele meteu o pau na Abel. Mas isso aí virou um personagem, né? Mas hoje tá saindo disso, Bruno, é isso que eu tô falando. A gente que ama o Palmeiras. Sim, é por isso que eu tô falando. Gostando ou não do Abel, você tem que amar o Palmeiras. O nosso papel, o papel do Palmeiras vamos sentar, vamos avaliar como foi o trabalho, qual que era o objetivo. O objetivo no papel, lá no início, era chegar campeão brasileiro ou era chegar entre os primeiros? Chegou? Abel, o campeonato foi ruim, o final do seu trabalho no Brasileiro não foi bom. O que a gente precisa te dar para melhorar no ano que vem? É isso, cara. Qualquer empresa faz isso. Você olha para o que você fez no ano e o que não deu certo, você troca um computador, contrata alguém novo e você faz as trocas que precisa. Acho que só as Copas que escapam, né? Porque isso. O Palmeiras planeja quartas de semi final. de Paulista, quartas de Liberta, quartas de Copa do Brasil ano não conseguiu. E G4 de Brasileiro. G4 de Brasileiro, ok. Semi de Paulista, ok. Nas Copas ficou devendo, aí você vai perder faturamento. E aí o Sakai tá aqui, quem trabalha, por exemplo, analisando dados, você não olha o número frio, você vai falar assim, pô, Palmeiras há 2 anos e meio não entra em Copa. O que geralmente na Copa decide? É o cara diferente, é um jogador mais experiente, o cara mais caso que a gente não tem. Então, peraí, nosso elenco tem um defeito aqui, eu não tenho esse cara que faz a diferença. A gente tem que olhar para os rivais, como o Costa falou, e aí só voltando no assunto do Paulista, o Paulista hoje ele é pouco para o Palmeiras. Se o Palmeiras só ganhar o Paulista, mas chegar no Brasileiro em 10º lugar, aí é pouco o Paulista. Ele é pouco se o Palmeiras ganhar. Se o Palmeiras cair nas oitavas das 2 Copas e ganhar só um Paulista, aí é pouco. Mas esse ano não é pouco Paulista, porque o Palmeiras é campeão paulista e vai ser vice-campeão brasileiro na pior das hipóteses do que acontecer. Ele é tricampeão paulista, né? Tricampeão paulista. Então, mas é por isso, né? Porque aí é que mais pontos do que o ano passado, que foi campeão. Mas aí é que tá, a nossa régua subiu demais. O Paulista hoje, pelo nível, vamos lembrar, vamos analisar o Campeonato Paulista pelo que foi o contexto do Paulista. Foi campeão em cima de Corinthians quase caindo, São Paulo também chegou lá na frente de qualquer jeito, o Santos foi finalista. Ou seja, os outros aqui estavam muito distantes do Palmeiras. E olha como chega no final do ano, como o pessoal perto do Palmeiras já. Mas a questão aí é que você é vice-campeão brasileiro. Por exemplo, se todo time for fazer a projeção, você tem que ser campeão brasileiro. Não, isso não existe. São 20 19 times têm que mandar treinador embora todo ano. Então, seria responsabilidade. Por esse lado não dá para olhar. As Copas, esse ano eu vejo as Copas muito porque foram 2 times fora da curva. Se o Palmeiras tivesse pego o Cruzeiro nas oitavas da Copa do Brasil, tivesse pego o Fortaleza nas oitavas da Copa do Brasil e tivesse perdeu para os 2 campeões.
o Peñarol, a gente perdeu pro campeão, cara. Você não caiu pro cara que não chegou na final, você caiu pro cara que chegou na final, venceu a final e levantou a taça. O que você tem que fazer agora é olhar assim, por que ele bateu em mim, ele foi campeão, e não eu bati nele e fui campeão igual ano passado. Porque eu criei 18 chances e com o elenco que eu tenho, com 18 chances eu não faço um gol num jogo grande. E aí não precisa ir muito longe. Aí a gente olha pro rival, óbvio, tem que olhar que o rival tem muita coisa negativa, tem. Mas o rival no momento crítico da temporada precisava de jogadores que decidissem a temporada para eles não serem rebaixados. Foram lá, trouxeram um holandês que joga muita bola, mas vivia com lesão e deram sorte de não se machucar em nenhum jogo. E o cara é um absurdo, os números mostram que ele é um absurdo. E o Sakai tá lembrando aqui, já definiu, o Palmeiras já é vice-campeão, né? Independente do resultado, já garantiu o vice-campeonato. Então, ninguém passa. Exato, ninguém passa o Palmeiras. Mas o Flamengo fica um ponto atrás, na pior das situações, o Fortaleza não chega mais. Gente, eu vou nessa que, senão eu tô morto quando eu chegar em casa. Vai lá. Não, vai lá, daqui a pouquinho tem a coletiva do Abel. A gente continua aqui, né? Vamos lá, vamos divagando, coisa e tal. Filipinho também, se precisar aí, a gente mata aqui. E eu acho, o Brunão, o Marcão que tá saindo agora, Filipinho, todo mundo que tá assistindo a gente, você tem sempre que procurar, cara, a renovação. E aí eu vou dar como um exemplo, o próprio canal tá lá dentro. Nós temos o Filipinho, nós temos o Marcão, temos o Ilustra, que vamos colocar que seria a base. Chegaram o Arthurzinho, o Felipão, e aí nós temos os experientes, Boldaquian, a gente tinha o Facincani, a gente, o Soler, que já está há um bom tempo no mercado, e aí precisava melhorar, trouxemos você, mas aí não é só a pessoa, aí precisa melhorar a qualidade, aí a gente vai atrás é uma constante. Nem sempre vai dar. Mas você tem que buscar isso, cara, e olhar para onde você tem que melhorar. E o que o Palmeiras tem que parar de fazer, principalmente nas entrevistas do Abel, da Leila, é parar de ser o coitadinho, porque o Palmeiras não é o coitadinho, cara. É esse meu ponto. O Palmeiras investe muito pesado. Esse ano foi uma das janelas mais caras do Palmeiras, né? Trouxe o Maurício, trouxe o Felipe Anderson, trouxe o Giai, trouxe uma série de jogadores. Caio Paulista, que foi uma bala. O problema é o tipo de jogador que contrata. Não é que o torcedor do Palmeiras hoje não está feliz com o vice-campeonato, está mal acostumado. Eu não acredito muito nisso, porque o torcedor quer ganhar. A gente não pode se balizar pela emoção do torcedor, mas o trabalho poderia ser muito mais tranquilo para ser vice-campeão, por exemplo. Muito mais fácil de se chegar na disputa com o Botafogo, muito mais de igual para igual. E tem que olhar que a concorrência aumentou, né? Até 2021... 2022, desculpa, você tinha 2 times que brigavam com você, que era o Atlético Mineiro, que era o coadjuvante, e você tinha o Flamengo, que era o principal junto com o Palmeiras. Hoje não. Hoje, com a chegada da SAFs, cara, o Bahia, beleza, é a segunda temporada de grande investimento. Ano que vem, a gente não sabe quanto esses caras vão colocar de grana aqui, e é muita grana, porque tem um pai muito rico que assina um cheque muito maior que o Palmeiras pode assinar. Você tem o Botafogo, que chegou uma injeção de dinheiro absurda, tudo bem que é um clube barriga de aluguel, talvez ano que vem perca metade dos jogadores que perdeu, mas sabe que toda hora está injetando dinheiro. Você tem a possível chegada de um grego no Vasco agora também, que você não sabe o que vai ser ano que vem. O Palmeiras tem que entender que está partindo de um grupinho de 3 clubes que brigavam por tudo para um grupo de talvez 6, 7 clubes. E aí a luta fica muito mais difícil. E aí não pode ser um Fortaleza, né? Porque Fortaleza é lindo, Fortaleza tá ótimo, ali batendo terceiro, quarto, chegando a 4 rodadas antes com possibilidade. Né, Fortaleza. E o Palmeiras não pode ser, o Palmeiras não é o Fortaleza. Aí a gente tem que mudar tudo. Se chegar nesse ponto de acreditar, tá sempre batendo ali entre os 5 e tal. Não. Eu acho que o Palmeiras tem que ganhar a Paulista, tem que chegar em final de Copa. Não precisa ser campeão todo ano, mas tem que brigar. E ano que vem a gente tem um ano completamente atípico de tudo que a gente já viveu, né? Vai ser o primeiro campeonato mundial no formato que é. A gente tava brincando no grupo lá do pessoal do trabalho hoje. Cadê o Abel, hein? Cadê essa coletiva aí? Cara. Acho que o bicho tá pegando lá. Até a gente olhando os grupos, né, dos potes do Mundial, cara... Tá fazendo um mano a mano com o Diniz no vestiário. Soler tá lá, né? O Boldaca não foi, né? O Soler tá lá. Não tem informação? O Soler tá lá. Ano que vem a gente tem um ano muito diferente, né? O Paulista já não é mais a baliza do Palmeiras. Esse título que o Abel fala de ganhar um por ano, cara, o Paulista, é lógico que você vai ficar feliz se o Palmeiras for tetracampeão, nenhum time foi e tudo mais... Mas não é o campeonato que o torcedor do Palmeiras merece. E não é o que o Palmeiras precisa também.
como marca, como esportivo, como tudo, como clube, como até pela presidente, que ela é tão vaidosa no sentido de eu sou a melhor em tudo, ela vai ser talvez a presidente que mais títulos mundiais disputou. Né? Já não vai ser. Entre ela e outro milionário, o outro tá dando banho nela de carisma. Pois é. Aí você tem lá futebol, a foto do avião e a foto do troféu no mesmo dia, né? A Leila não entendeu ainda que o produto, o cliente dela é o torcedor do Palmeiras, né? Muitas das vezes ela esquece um pouco. Ela até agora acha que é o sócio, né? Exato. Agora, olhar para outro lado também, né? Ano que vem a gente tem, beleza, Super Mundial, tem mais de uma competição. Mas a competição do Palmeiras não é o Super Mundial. A competição do Palmeiras é a Copa do Brasil, a Libertadores e o Brasileiro. Então, não Felipe, dá para achar que vai brigar com o Real Madrid, não dá para achar cara, que vai brigar eu com também Chelsea. acho que... Eu não sei, se a gente for com essa visão Lá de é pra derrotado, passear, realmente... cara. Então, eu não acho que tem que ir para passear, porque o Palmeiras está classificado para esse campeonato há 2 anos. Mas, Brunão, não tem dinheiro para brigar. Tem. O outro lado gasta 50 milhões de euros e traz um Endrick, que era o status. Não, você não vai ter para montar um time super galáctico, mas você vai ter 2 ou 3 jogadores que vão fazer diferença, cara. Mas não tem como brigar, Brunão. Tem, claro Brunão, que tem. O Palmeiras talvez brigue com o Benfica. Talvez, não é nenhuma certeza. Ok, aí cai num grupo que ele consiga se classificar, vai para o mata-mata. Mas aí outra vamos coisa. Supor que você pega o Real Madrid. Vamos supor que você pega o Chelsea. Aí você passa do Chelsea, você tem o Real Madrid. É um campeonato que não dá pra. É iludir o torcedor querer contratação pro Super Mundial. Não, eu não tô falando de ser campeão, Filipinho, mas entre você ter no banco o Rony e ter um outro jogador para você jogar contra um Real Madrid. Quem é esse nome? Cara, isso é outra coisa. Eu sou torcedor, eu não tenho que fazer essa análise. O Palmeiras tem um departamento com 18 profissionais que fazem esse trabalho. O Palmeiras tem que arrumar essa solução. O Corinthians trouxe um cara que tem nível para brigar com esses caras. Quem? O Depay? O Depay. Você acha que hoje o Depay brigaria contra o Real Madrid? Ele jogar o brasileiro é uma coisa. Os números do Depay no Atlético de Madrid eram positivos, ele só não continuou por lesão. Em que ano? No ano passado. Então, por que ele não continuou? Por causa de lesão. Agora, por que o Atlético abriu mão dele? Por conta de lesão, porque ele fazia 26 jogos. Ele não tem condição do ano que vem chegar e disputar lá. Se ele tiver em campo, ele tem condições de disputar. O ponto é esse. A gente tá falando de um cara que tava jogando Eurocopa com a camisa 10 da Holanda. É o vice-artilheiro da história da Holanda. Pra mim, entra na mesma que você tava falando agora do Dudu. Então deixa o Dudu aí. Então deixa o Dudu no Palmeiras que ele resolve. O Dudu não tem o tamanho do DP no futebol. Eu vou te dar um outro exemplo. Olha o Hulk no futebol brasileiro. Olha os números do Hulk aqui, os números do Hulk lá. É muito diferente. O nível é muito diferente. Mas a comparação que eu tô fazendo é assim: o DP na Europa, o Dudu no Brasil, certo? Os números do DP na Europa. O Dudu é maior que o DP. O Dudu no Brasil é maior que o DP na Europa. Sim. Então, isso que eu tô falando. Mas eu digo em futebol, se você olhar os números, o DP, os números dele no Barcelona, ele tem quase 50% dos jogos, ele marcou gol em todos os jogos. A questão dele lá era uma questão física. Mas há quanto tempo, né? Então, mas o futebol é físico. Mas é uma questão, não importa, é uma questão dele. Mas, gente, há 2 temporadas, eu não tô falando de uma Mas aí você tá avalizando o que você tira daqui. Não, e o Palmeiras mantém, Zé Rafael mantém, Marcos Rocha mantém. Eu não terminei de falar meu raciocínio. O ponto é, trouxe um cara que tem um tamanho necessário para você brigar lá. Só que o salário desse cara, que é um cara que convive com muitas lesões, é 4 milhões de reais por mês. Se você for trazer um cara do mesmo porte, você tem que pensar num gasto desse. Se você trazer 3 caras desse, a gente tá falando em 12 milhões de reais por mês para 3 jogadores. Aí eu vou com o que o Massa falou, né? O scout bem feito. É o scout. O Igor Jesus custou quanto? Ele é o titular da seleção brasileira. O Luiz Henrique é jogador de seleção brasileira. Então, assim, eles trouxeram um angolano, cara. Mas o Luiz não conseguiu jogar um absurdo. O Luiz não conseguiu. Mas aí vamos lá. O Luiz não conseguiu jogar no Real Betis. O angolano não conseguiu ser titular da Lazio, que não é time de ponta. O Felipe Anderson veio de lá. O Felipe era titular da Lazio absoluto. Aqui ele não consegue fazer um gol no Cuiabá. Quer dizer, fez no Cuiabá, mas enfim. Mas aqui ele passa mal para qualquer um. O ponto é, um cara igual o DP, que tem o histórico do ano passado fazer bons Deixa eu só fazer uma contrapartida, então. O Scarpa destruía aqui, ele não conseguiu jogar lá. Mas aí você só confirmou o que eu tô falando. É isso não, que eu tô falando. Você tá confirmando esse outro lado, você entende?